Olá, bem-vindo à 17ª temporada do PQ Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Maria Clara Faleiros e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Olá, cara ouvinte. Nós, do PQ Podcast, por evidência e opinião, sempre frisamos a importância das estratégias não medicamentosas no manejo individualizado dos nossos pacientes. Uma delas inclui o tão importante quanto vago termo estilo de vida. Na minha prática, eu achava que a orientação acerca de hábitos de vida como estratégia terapêutica carecia de maior objetividade e clareza. Essa necessidade ficou mais evidente quando uma paciente com quadro crônico e grave disse, de forma incisiva e pertinente, que as mudanças de hábitos que eu propunha não lhe pareciam factíveis e, pior, acentuavam seu sentimento de impotência. E você achando que psiquiatra em formação é só o que está na residência ou nos primeiros anos de carreira, hein? Por feliz coincidência, no dia anterior, eu havia comprado o livro Difficult to Treat Depression, a Carlat Guide, de Chris Aiken, publicado em novembro de 2025 pela editora Carlat Publishing. No capítulo 14, encontrei um texto didático, embasado e prático sobre orientações de estilo de vida. Foi o material que eu utilizei como base desse episódio. Embora a temática do livro seja manejo da depressão resistente ao tratamento, as orientações são aplicáveis ao manejo de outros transtornos, especialmente os graves e crônicos, e podem ser decisivas para o sucesso do tratamento. Antes de começar, não custa lembrar, o PQ Podcast é uma iniciativa independente. Contamos a cada episódio com o primoroso trabalho do Estúdio Vida Disco e da equipe Predicado Comunicação. O principal objetivo do PQ Podcast é trazer para você, psiquiatra em formação, informações relevantes da área, de maneira responsável, didática, embasada e crítica. Se gosta do nosso podcast, por favor, fale dele e o indique para amigos e colegas. Contamos com essa divulgação para aumentar o nosso alcance. Obrigada. Bem, comecemos por definir a que o termo estilo de vida se refere. O texto foi dividido em 8 tópicos, que também utilizarei aqui. São eles: movimento, atividades de imersão, ritmo, sono, natureza, alimentação, saúde e interações. Antes de falar de cada um, vale a pena compartilhar algumas reflexões. Provavelmente você já ouviu. Doutor, parece simples. Eu sei o que eu devo fazer, mas eu não consigo. Pois então, o nosso trabalho envolve ajudar o paciente nesse processo. Para começar, reduza as expectativas da pessoa. O objetivo não é encorajar a passividade total, mas devemos evitar igualmente sobrecarregá-la. O passo seguinte é a organização de prioridades da lista de tarefas. Em quadros agudos, a organização pode ser mais fácil, mas nos graves e crônicos, com comprometimento do raciocínio lógico e da capacidade de resolver problemas, o desafio é maior. Identifique alterações no estilo de vida que sejam simples o suficiente para serem executadas, mas igualmente poderosas para fazerem diferença. Esse trabalho implica também em excluir da lista tarefas que possam ser adiadas. Esse cuidado aliviará o sentimento de sobrecarga, culpa e impotência. Resumindo, o primeiro passo é estabelecer metas realistas e focar nas que não demandem muitas habilidades, mas que sejam eficazes para o tratamento. Eu ando em busca dessa tal simplicidade. Não deve ser tão complicado assim. Se eu acredito é minha verdade. E é simples assim. O tópico 1 é movimento. Evite a palavra exercício ou atividade física, que podem despertar sentimentos negativos. Exercícios aeróbicos têm ação antidepressiva
Entenda-se aqui qualquer atividade que aumente o ritmo respiratório ou a frequência cardíaca em pelo menos 10 batimentos por minuto. Lembre-se da meta realista. Não vá mirar na maratona de Boston. Comece com proposições de movimento simples, 3 a 5 minutos por dia, e evolua aos poucos, até uma caminhada moderada ou acelerada por 30 a 45 minutos em dias alternados. Ela já cumpre os requisitos. Para medir o tempo, ao invés de utilizar um cronômetro, o paciente pode se utilizar de uma playlist com músicas inspiradoras, começando com uma música e aumentando a partir daí. O tópico 2 é a atividade de imersão. Pacientes com quadros crônicos podem ter dificuldade em romper o ciclo de pensamentos negativos e ruminação. Atividades de imersão podem ser úteis para auxiliar o seu manejo. Elas são atividades que despertam o interesse e dificultam o pensar enquanto são executadas. Características que são comumente encontradas em atividades de imersão são serem suficientemente desafiadoras, terem metas claras, darem feedback imediato e envolvimento sensorial, fazerem parecer que o tempo voa quando executadas e serem envolventes, isto é, de modo a que se mantenha o foco no presente sem ficar olhando no relógio para saber quando irá acabar. Não exigirem autoconsciência. O foco está no mundo externo, ou em outras pessoas, ou em uma causa maior, não em si mesmo. Envolverem trabalhar por uma causa maior. Essa atividade deve estar alinhada com os valores do paciente e servir a um propósito que vá além das próprias necessidades ou desejos. São coisas que o paciente faça por amor, independente do resultado. Por exemplo, voluntariado em cuidados animais ou humanos. Para identificar uma dessas atividades, pergunte: há algo que quando você faz, o tempo voa? Você teve algum desses momentos na última semana? Se sim, o que você estava fazendo? Se tiverem dúvidas, pergunte do que eles gostam de fazer usando as mãos. Alguns exemplos são cozinhar, jardinagem, esporte, instrumento musical, fotografia, artesanato, jogos. Videogames até podem ser úteis, mas são imersivos em excesso, podendo causar dependência. Então, não se recomenda o envolvimento com eles por mais de 30 minutos ao dia. Após o paciente escolher a atividade, é fundamental decidir quando e em qual lugar ela será realizada. A mudança de comportamento não costuma ocorrer sem esses dois combinados. Em seguida, antecipe dificuldades ou obstáculos à execução que possam ocorrer. Por exemplo, se a atividade for jogar tênis, o que fazer se chover? Ainda que o paciente não cumpra a atividade conforme planejado, essa será uma oportunidade de pensar em solução de problemas, aprendizados e reformulação de curso. Quando aplicada de forma regular, essa técnica, inspirada na ativação comportamental, pode fazer grande diferença. Se você está ao meu lado, eu só ando devagar. Esqueço até de tudo, não vejo o tempo passar. Antes de prosseguir, lanço aqui uma pergunta para você. Qual é a sua atividade de imersão? Não tem uma? Preocupante. Seria recomendável que fizesse algo do tipo como parte do esforço para uma vida balanceada. O tópico 3 é ritmo. No caso, ritmo circadiano. Quando desalinhado, aumenta o risco de surgimento, piora ou recaída de transtornos mentais, além de dificultar o tratamento. Estratégias que podem ser suficientes para alinhá-lo. Acordar no mesmo horário, preferencialmente ao amanhecer. Evitar sonecas diurnas e cafeína em excesso. Adotar rotina cerca de 1 hora antes de se deitar. Reduzir luzes, evitar telas,
realizar atividades tranquilas. Deitar-se no mesmo horário. A inércia do sono, isto é, dificuldade para acordar, sentimento de cansaço, lentidão e névoa mental pela manhã, pode dificultar a execução dessas medidas. Quando ela ocorre como um sintoma de transtorno mental, pode durar 4 horas, a manhã inteira, e ser muito limitante. Simuladores de amanhecer, que são dispositivos que imitam a luz gradual do sol, podem reduzir a inércia do sono em até 50%, promovendo um despertar pleno mais suave em comparação a despertadores barulhentos, que podem piorar a névoa mental. Antes de considerar a inércia do sono, é importante descartar efeitos colaterais de medicação ou outras causas que melhor expliquem a queixa. Óculos de bloqueio total de luz azul, utilizados por 2 horas antes de dormir, também podem ser úteis para a indução do sono, já que a luz azul suprime a melatonina. Para otimizar o resultado, o paciente deve dormir em quarto completamente escuro. O tópico 4 é o manejo do sono. Esse tópico aprofunda a discussão do manejo de pacientes com queixa crônica, recorrente e limitante de insônia. Nesse contexto, as medidas de higiene do sono são recomendáveis, mas comumente insuficientes. Hipnóticos tampouco são a melhor escolha a médio e longo prazo. Para esses pacientes, a terapia comportamental do sono pode ser a melhor estratégia. A ressalva, porém, é que ela deve ser indicada em momento propício e com comunicação adequada e clara ao paciente, já que requer engajamento e persistência do paciente. O objetivo desse episódio não é aprofundar nesse tema em específico, mas, resumidamente, uma das técnicas diferenciais da terapia comportamental é promover a privação de sono controlada, até que os níveis de adenosina e melatonina sejam reequilibrados e o adormecer aconteça mais naturalmente. Como dito, é desafiador, mas muito eficiente. O tópico 5 é natureza. O contato com a natureza por 2 a 3 horas semanalmente pode melhorar sintomas ruminativos, função imune, níveis de cortisol e controle de pressão arterial. Isso pode ser explicado pela maior exposição à luz e a estímulos emitidos pela natureza que captam a atenção sem causar sobrecarga ou tédio, um estado que recebeu o nome bonito de fascinação suave. Além disso, as plantas emitem compostos voláteis que melhoram a função imune. O tópico 6 é a alimentação. A comida pode influenciar a atividade cerebral tanto quanto faz em outros órgãos. A recomendação é seguir o estilo mediterrâneo de alimentação, isto é, priorizar alimentos que aumentem fatores neuroprotetores, reduzam estados inflamatórios e estabilizem hormônios relacionados ao estresse. Não é necessário e nem recomendável aderência radical, contagem de calorias ou perda de peso. Idealmente, o cardápio deve ser de fácil entendimento e incluir alimentos dos quais o paciente goste. Ainda que o progresso seja lento, pequenas mudanças podem trazer benefícios, como melhora do desânimo e dos sintomas cognitivos. O tópico 7 é saúde. A redução do autocuidado é um sintoma comum em diversos transtornos mentais. Se manifesta de diversas formas, algumas sutis. Tomar menos banhos ou fazê-lo com certo desleixo, esquecer as medicações ou faltar muito às consultas. É fato que a maior parte das doenças em geral causa inflamação e reduz fatores neuroprotetores, cujas consequências deletérias para a saúde mental precisam ser ainda melhor compreendidas. De todo modo, estratégias comportamentais que podem ajudar incluem caixas organizadoras de comprimidos, marcar compromissos no calendário do celular ou em agendas e incentivar o cuidado com a saúde bucal. O tópico 8 no original é people, mas eu traduzi como interações. O isolamento social é um preditor importante
de ausência de resposta antidepressiva. Embora a interação social possa ser sentida como aversiva pelo paciente, um mínimo de engajamento social deve ser estimulado, pois é fundamental para o sucesso do tratamento. Como costuma ser dos mais difíceis de seguir, só deve ser recomendado quando o paciente se sentir pelo menos um pouco motivado. Pacientes há muito tempo isolados ou com poucas habilidades sociais devem começar com atividades em ambientes estruturados e de rotina previsível, com regras e expectativas claras, evitando assim sentimentos de rejeição ou hostilidade que podem surgir caso o paciente seja surpreendido. Chegamos ao fim dos tópicos sobre o estilo de vida. Mas na prática, como aplicá-los? A recomendação é prescrever junto com a medicação uma mudança no estilo de vida. Reproduzo uma metáfora interessante que o livro traz para justificar essa conduta. Abre aspas. Medicações funcionam como faísca para iniciar o fogo, mas precisam de oxigênio e madeira seca para que ele se mantenha aceso. Da mesma forma, o cérebro precisa de algumas coisas para que a medicação funcione. Não é muito, mas há um mínimo imprescindível. São os hábitos de vida. Fecha aspas. Então, o paciente deve escolher um dos 8 tópicos discutidos que considere possível executar. Lembre-se, começar por uma que seja simples, fácil e que combine com as potencialidades do paciente e desperte ainda que minimamente o seu interesse e motivação. O trabalho seguinte é traduzir a meta em mudanças objetivas e mensuráveis. Por exemplo, uma meta como preciso cuidar do meu diabetes se transforma em às 14 horas da terça-feira irei ligar para marcar uma consulta. Isso ajuda a registrar o progresso. Mudanças implicam enfrentamento de problemas. Claro, a ausência de progresso é comum e devemos responder a essa ocorrência com interesse e curiosidade, buscando entender dificuldades e impedimentos, e enfatizando que é difícil mesmo sair da inércia. Em geral, por trás do insucesso estão o desânimo, o sentimento de desconforto, a ansiedade diante da mudança, esquecimentos, a ausência de habilidades e fatores externos. A mudança de hábitos poderá causar problemas com outras pessoas ou responsabilidades adicionais, por exemplo. Caso surjam, devem ser reconhecidas e manejadas, com estratégias igualmente simples e aplicáveis. Daniel Carlatti, um psiquiatra renomado, fundador e presidente da editora do livro, fez o seguinte comentário acerca do tema discutido nesse episódio. Abre aspas. Não é revolucionário, é apenas claro, pé no chão e humano. Fecha aspas. Eu formularia diferente. É claro, pé no chão e humano. Quando bem aplicado, funciona. Isso não é ser revolucionário? Um abraço e até a próxima. Você ouviu mais um episódio do PQU Podcast. Siga-nos no Instagram e acesse o nosso site pqpodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.